Buenas, meus amigos, estamos de volta, depois de larga ausência, mas como de costume, de mate listo e pronto para dividir mais algumas informações com vocês. E a partir deste, que é o 10º vídeo da nossa série Sistemas de Produção Agrícola em Terras Baixas, com foco em integração lavoura-pecuária, nós vamos começar a entrar com mais detalhes em alguns pontos, visto que agora a gente já fez aquele passeio mais completo e conceitual por todo o sistema, nos 9 vídeos que a gente já postou, os 9 vídeos anteriores que a gente já postou até agora. Então, sem mais delongas, como vocês já devem ter visto no título do vídeo de hoje, a proposta que a gente traz, o tema que a gente se propõe a dividir com vocês hoje, 5 passos fundamentais que vão nos levar rumo à ILP. Tá? E eu já de pronto vou começar a descrevê-los, só que eu gostaria antes, como eu sei que assim que eu começar a descrever quais são esses 5 pontos, esses 5 passos fundamentais, muito provavelmente vários de vocês que estão assistindo, seja pessoal produtor, pessoal da área técnica, que trabalha dando as recomendações, ou mesmo alguns estudantes que estejam nos acompanhando, estejam assistindo o vídeo, muito provavelmente alguns de vocês vão, de certa forma, até desdenhar dos tais 5 passos rumo à ILP. Só que eu gostaria de fazer um desafio para ti. Acompanhe o vídeo até o final, segue comigo, porque eu tenho certeza que os assuntos que eu trouxe para abordar estes 5 passos, a maneira com que eu vou abordar estes 5 passos, no mínimo, vão te fazer refletir. Antes de descrever os passos propriamente ditos, vocês lembram dessa imagem aí, do nosso sistema de produção integrado? Pois bem, essa é a nossa meta, né? Esse é o nosso objetivo final. Mas para que a gente consiga chegar nesse final, nós vamos ter que retornar lá no começo para ajustar algumas coisas, justamente para que seja possível a gente atingir esta meta. Então, estes 5 pontos, de forma didática, eu separei eles da seguinte forma. No arroz, anotem aí, época de semeadura e irrigação. Para a soja, época de semeadura e drenagem. E o 5º ponto, a reestruturação da propriedade. Essas propriedades que a gente atua, que a gente herdou, que a gente arrenda, enfim, elas foram estruturadas há vários anos atrás com o objetivo de colocar água, porque são propriedades arrozeiras na sua grande maioria. O foco do sistema da propriedade foi pensado para colocar água, e ainda assim algumas delas com uma baixa eficiência já neste foco que foi desenvolvido, e agora a gente precisa também, assim como precisa colocar água rápido, agora como tem a soja em terra baixa, a gente precisa tirar água rápido, ou seja, é fundamental que se reestruture, que se repense a propriedade para que a gente adeque ela para receber este sistema integrado com arroz, soja e pecuária, tá bem? Então, estes são os 5 pontos fundamentais, muito básicos, realmente. Eu tinha certeza que vocês iam ficar pensando, mas a partir de agora a gente vai começar a desenrolar um pouco mais, e a tal da pulguinha atrás da orelha, aquela, a gente se compromete em deixar a partir de agora. Quem é que lembra do projeto 10? Quantos preceitos a gente tem no projeto 10, vocês lembram? Seria mais fácil se fossem os 10 mandamentos do projeto 10, né? Mas na verdade são 13. E por que eu estou falando isso? Justamente por causa disso daqui, ó. Dê uma olhada nessa imagem aí. E agora se respondam para si mesmo, não precisam responder para mim, embora se quiserem podem deixar nos comentários aí, será um prazer a gente interagir, mas o meu objetivo é provocar que você se autorrespondam. Então, como é que está a tua eficiência, a tua execução dentro desses 13 preceitos aí do projeto 10? Qual a porcentagem dessas tarefas está conseguindo executar ao pé da letra? Qual a eficiência das tarefas dentro dessas que está conseguindo executar? Qual a tua eficiência em cima de cada uma delas? Então, esta
esta é a grande questão. Por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, se a gente for fazer um checklist das nossas atividades, e notem o que tem embaixo desta imagem aí. Isso é um dado de pesquisa, não é o Fabrício que está dizendo. Tá aí os pesquisadores que fizeram o levantamento de que somente 10% do que é planejado, porque o papel aceita qualquer coisa, 10% do que é planejado é executado com alta eficácia, como estava no projeto. Isso é uma margem muito baixa. A gente tem a missão de corrigir isso. E um dos objetivos deste vídeo é justamente para que a gente consiga fazer a nossa parte e melhorar esta questão aí. Tá? Então, como são várias coisas, é óbvio que num sistema complexo desse a gente tem várias coisas para corrigir, eu estou propondo que a gente foque no que é fundamental no início. Por quê? Porque se a gente for pensar num arqueiro, dê uma olhada nessa outra imagem aí. Muitos alvos podem confundir o arqueiro. Ou seja, se a gente não escolher aonde a gente vai atacar, no que a gente vai focar, a gente acaba tentando fazer de tudo um pouco e acaba que não faz nada por completo e não atinge uma alta eficiência em nada. Tá? Mal comparando, até tem um ditado que diz que o pato anda, nada e voa e não faz nada direito, pois a gente não pode ser um pato. A gente tem que ter eficiência no que a gente for fazer, e uma das maneiras, a principal maneira, na verdade, da gente ter eficiência é tendo foco. E o foco, eu sugiro que vocês foquem e esqueçam todo o resto, como eu já disse mais de uma vez nesse vídeo. Se não tiver, enquanto não tiverem a época de semeadura plena em todo o arroz, toda a soja da lavoura de vocês, e a área de arroz esteja muito bem irrigada na hora e com eficiência, com qualidade de irrigação durante todo o ciclo, e a soja bem drenada, tanto a macro quanto a micro drenagem, esqueçam todo o resto, porque não importa qual o nível de manejo tecnológico, qual o pacote químico, quantos quilos de adubo a gente vai colocar, qual é a semente, qual é a cultivar, qual é o fungicida, porque se esses outros preceitos básicos que eu acabei de comentar não estiverem sendo executados ao pé da letra com alta eficiência, a resposta de um manejo de alta eficiência não vai ocorrer. Então, foquem no que realmente vai dar mais resposta, a resposta vai ser mais imediata com menos ações. Anotem isso que eu vou dizer aí. Anotem isso que eu vou dizer aí. Na maior parte dos casos, os nossos problemas, geralmente, majoritariamente, são operacionais e não técnicos. Os nossos problemas, na maior parte dos casos, são operacionais e não técnicos. Notem os 5 passos que eu estou sugerindo que a gente preste atenção e que ajuste para rumar em direção à ILP, são todos da ordem das operações. A gente não pode se preocupar com o final se a gente não corrigir inicialmente este começo. Então, se a gente não corrigir o início, não tem como a gente se preocupar com o fim. Assim como construir uma casa do telhado de cima para baixo. Se a gente não construir a fundação da casa e levantar as paredes, a gente não tem como botar o telhado depois. Não tem como colocar o telhado antes. Então, pessoal, estes são os 5 pontos, e agora eu vou abordar, já estou me estendendo demais e eu não quero fazer isso, vou abordar alguns pontos isolados, chamando atenção para a época de semeadura de arroz, de soja, a questão da irrigação, da drenagem e da reestrutura da propriedade, dando alguns relatos de caso e fazendo a gente pensar. Eu vou tentar ser bastante breve agora, porque a gente já está com 11 minutos de vídeo e eu não quero me estender demais, não quero que chegue a 20. Então, época de semeadura, eu vou falar do arroz e da soja em conjunto. Tá? Mas vamos fazer o seguinte, se não fosse, por que a época de semeadura é tão importante? Se não fosse as perdas de produtividade que ocorrem, e são bastante severas, só que elas variam muito,
E nós vamos adotar uma seguinte estratégia, por questões didáticas, para a gente poder fazer uma conta matemática depois, tá? Então vamos considerar que no arroz semeado em novembro a gente perde 20 sacos por hectare, soja semeada em dezembro a gente perde 10 sacos por hectare. Isso varia, pode ser bem mais, inclusive, dependendo da região, da cultivar, do manejo, enfim, mas por questões didáticas vamos manter esses dois valores, tá? Se não fossem estas perdas, o simples fato do atraso da época de semeadura faz com que a gente atrase a colheita, a entrega da área para a pecuária, a semeadura da pastagem de inverno e, por consequência, vira tudo uma bola de neve, o sistema todo fica atrasado. Então, este é um dos pontos fundamentais e por isso que é um dos passos básicos, um dos cinco passos básicos rumo à ILP, para que a gente consiga adequar o sistema, ou seja, sem a lavoura semeada dentro da época, todo o arroz, toda a soja semeada dentro da época, para que a colheita ocorra também dentro da época e a semeadura da pastagem depois ocorra dentro da época, porque as pastagens também têm época de semeadura ideal, meados de março até meados de abril, e podendo ser até um pouco antes, inclusive. Então, esta questão é fundamental. Por isso que ela é de extrema importância que a gente comece a pensar num sistema, na adequação do sistema de produção integrada, por este ponto. Então, a gente precisa, antes de mais nada, corrigir a época de semeadura das lavouras para ajustar todo o sistema, para que a gente consiga entregar a área para a pecuária dentro da época dela também. Tá? Mas fora isso, vamos fazer uma linha de raciocínio aqui. A gente tem algumas cultivares de arroz que tem bastante suscetibilidade à principal doença do arroz, que é brusônia. E daí vamos raciocinar que a gente semeando fora da época, a gente aumenta essa suscetibilidade e, por consequência, a gente tem que aumentar a proteção. Ou seja, tem que fazer uma aplicação a mais de fungicida. Dependendo da região, 2 aplicações a mais de fungicida nessa lavoura de arroz. E a gente acabou de falar que lavoura semeada fora da época, a gente tende a perder 1 tonelada, 20 sacos de arroz. Ou seja, a gente está gastando mais, sabendo que vai colher menos. Não tem nem lógica esse raciocínio. Então é fundamental trazer a lavoura toda para dentro da época. Tá? E na soja vamos fazer uma simulação da seguinte maneira, questão hipotética. Então uma lavoura que tenha 1.000 hectares de soja. Daí consideramos que 30% da lavoura a gente semeia fora da época. 70% da lavoura ficou dentro da época. Pô, quando eu fiz faculdade, 7 era uma média que se passava tranquilo, sem exame inclusive. Nota 7, 70% da lavoura dentro da época, só 30 está fora. 300 hectares fora da época, 10 sacos a menos, 3.000 sacos de soja. 3.000 sacos de soja a gente deixa de colher. E a gente tem que se dar conta que deixar de ganhar também é perder. Agora vamos raciocinar da seguinte maneira. A gente mandou uma carreta, colheu e mandou uma carreta da lavoura para o porto direto. E no meio do caminho essa carga é roubada. Digamos que alguns assaltantes ataquem o caminhoneiro lá e roubem a nossa carga. Vai doer, né? Vai doer essa carga roubada vai nos doer. Pois é. Só que ao atrasarmos a época de semeadura, a gente está permitindo que a época nos roube 6 carretas. Nós não tão somente estamos permitindo, nós estamos dando aval, assinando embaixo, autorizando que a época de semeadura nos roube 6 carretas de soja. Nós não podemos fazer isso. Então isso é antieconômico, além de dificultar o ajuste do sistema, isso é antieconômico e não é lógico. Então, é uma questão fundamental, isso é obrigação da gente corrigir esta operação. Volto a frisar, na maior parte dos casos os nossos problemas são operacionais. E, bueno, em relação aos últimos pontos, a questão da irrigação, a questão da drenagem, principalmente a macrodrenagem, elas estão diretamente relacionadas ao último ponto, ao 5º ponto, que é a reestruturação da propriedade. Então eu vou deixar muito mais que as imagens falem por mim, do que propriamente eu ficar tentando buscar dados da pesquisa ou ficar discorrendo sobre o assunto aqui. Só chamar a atenção que já ocorreu, eu tenho 2 cases para apresentar para vocês, que eu vou botar nas imagens, algumas simulações matemáticas para a gente raciocinar em cima disso. Uma de irrigação, um problema de irrigação, outro problema de drenagem, um de arroz e outro de soja, onde
a perda, o que se deixou de ganhar na lavoura de arroz e na lavoura de soja é infinitamente maior ao que custaria as horas de máquina para corrigir a estrutura da propriedade. Tá? Então esta questão ela é o primeiro passo de todos. Na verdade, o quinto ponto ele deve ser raciocinado como o início de tudo. Eu deixei ele por último justamente para que ele faça o arremate da nossa conversa e inclusive a época de semeadura fica muito mais fácil da gente manter, da gente conseguir adequar se a gente reestruturar a propriedade, principalmente com questão de macro drenagem, fica muito mais fácil da gente conseguir semear o arroz e a soja, as pastagens se beneficiam da drenagem também, enfim, tudo fica mais simples, mais ajustável se o sistema, se a estrutura, o sistema de irrigação e o sistema de drenagem da propriedade estiverem bem dimensionados. Para isso, tem algumas questões, algumas possibilidades de contratos de algumas empresas específicas para fazer isso. Há casos de fazer avaliações com voos de drone e tudo mais, sistema RTK, enfim, possibilidades tem várias. O importante é que se faça. A maneira que vai se fazer é o de menos. O importante é que não deixe de fazer esta reestruturação da propriedade. Então vocês notem aí, vou botar duas simulações, uma de arroz e uma de soja, para encerrar o nosso vídeo, e vou ficar mais em silêncio e deixar que as imagens falem por nós a partir de agora. Então vocês notem o quantas horas de máquina daria para pagar com o prejuízo que se teve no arroz, quantas horas de máquina daria para se pagar com o prejuízo que se teve na soja. Pessoal, eu encerro a minha participação por aqui, vocês fiquem com essas imagens e até o próximo vídeo. Um forte abraço, até a semana que vem.